Uma caneta. Esse foi o motivo que levou um grupo de estudantes a baterem uma adolescente na porta da escola. A agressão foi na tarde de sexta-feira, em frente ao Colégio Barnabé, no centro de Santos. Hoje, a jovem passou por um exame de corpo de delito. A adolescente de 12 anos não foi à aula hoje. Está com medo de encontrar os agressores. Alguns colegas da mesma classe na Escola Estadual Barnabé. A briga teria começado por causa de uma caneta preta que ela ganhou da mãe. A menina pegou, falou assim pra mim, empresta a sua caneta, porque eu falei assim, minha mãe não deixa. Aí ela pegou e falou assim, vou te catar na rua. Aí eu achei que era brincadeira, né? Aí eu cheguei lá na rua, ela pegou, me derrubou no chão, aí eu bati a cabeça e desmaiei. Agora não sei mais de nada, quando eu acordei, eu tava no sofá do professor. Tinha essa menina mais 4 pessoas? Isso, Todas bateram em você? isso. A jovem só não ficou mais ferida porque a escola fica bem em frente ao primeiro DP. Um policial estranhou a movimentação e foi até lá ver o que estava acontecendo, impedindo assim que a agressão continuasse. O que seria dela? Se ela estava sem os sentidos e todo mundo chutando e o menino pisitando na cabeça dela. Quer dizer, eu agradeço a esse policial também. E se não fosse ele, como? As agressões teriam começado no início do ano com xingamentos e ameaças. Ela me tira de um monte de palavras que eu não posso falar. Faz tempo já que ela te persegue? Faz muito tempo. Essa é a 4ª vez que ela é agredida assim no colégio, né? E todas as 3 vezes anteriores, eu fui ao colégio, o Marcelo, que é o coordenador, dizia que ia tomar providência. E da última vez, ele falou, suspendeu as crianças, eu vi os pais lá, né, da agressora contra a minha filha. Mas eu acho que essa suspensão, acho que não foi suficiente. Pela manhã, a adolescente foi ao IML fazer exame de corpo de delito. Boa aluna, dedicada e agora sem vontade de voltar à escola. Não quero nem sonhar que não. Se eu vou ter a parte, não me sentir, não. Nós não deixamos nossos filhos para a escola. Nós ficamos preocupados porque eles estão estudando, vão ser alguém na vida. Então nós estamos pensando que no colégio eles estão bem seguros. Mas a realidade não é essa. Vamos direto com a repórter Paula Araújo. Boa tarde, Paula. O que a diretoria de ensino tem a dizer sobre isso? Boa tarde, Vanessa. Bom, como nós vimos na reportagem, a jovem vinha sofrendo agressões já há algum tempo. A mãe dela chegou a conversar com o coordenador da escola, que suspendeu a agressora, conversou com os pais dela, mas nada disso impediu que essa nova briga acontecesse. Por isso eu vou conversar agora com a Rosimeire Ferreira Francisco, que é dirigente regional de ensino. Boa tarde, Rosimeire. O que a escola poderia ter feito para que isso não acontecesse? A escola, na realidade, Paula, ela agiu corretamente quando chamou os pais e deu a punição para as crianças, para os adolescentes e chamou os pais. Agora, pelo que eu sei, a menina foi agredida mais vezes. Então, dessa outra vez, eu estou fazendo uma comissão, estou designando uma comissão estão lá nesse momento na escola, que é para fazer uma apuração para ver se houve omissão, negligência de funcionário público, uma vez das reiteradas vezes que a garota sofreu agressões. Então, agora que vocês já estão cientes do que aconteceu, o que acontece com estes jovens? Então, na escola, eles infringiram a norma estabelecida na escola, norma de conduta. Então, eles terão a punição de regimento escolar. Agora, fora disso, com certeza é um ato infracional e outra promotoria deve estar tomando conta disso, né? Mas na escola, eles vão sofrer também, não é bem sofrer, eles vão participar de um grupo de trabalho reivindicando a paz. Certo, muito obrigada. Bom, eu conversei com a delegada que investiga o caso aqui na Delegacia da Infância e Juventude de Santos. Houve uma discussão entre elas que elas não pretendiam brigar, mas os outros menores incentivaram, insuflaram e jogaram uma contra a outra, que acabaram se agredindo, pegando pelos cabelos. A vítima teria caído e aí teria sido chutada por um garoto que não veio para a delegacia, que não foi localizado. Ele se evadiu do local. Bom, eu conversei também agora há pouco com o policial que impediu que a agressão continuasse. Ele disse que, na verdade, não trabalha no primeiro DP. Ele estava passando por lá de moto quando
viu a confusão e foi ajudar. Ele contou que primeiro 3 meninas estavam agredindo a jovem, depois chegou um outro garoto. Ele disse também que outros jovens fizeram uma roda em volta da briga e incentivavam que ela acontecesse. A polícia já tem em mãos algumas imagens de uma câmera de monitoramento que registrou tudo o que aconteceu no local, mas por enquanto nós não tivemos acesso a elas. Mas também não precisa nem ver essas imagens para descobrir que isso é muito triste, né, Tony? Verdade, Paula Araújo. Muito obrigado pela sua participação. E olha, depois de várias visões aí sobre o caso, vamos saber como é que os pedagogos estão entendendo essa questão. A Suzana Artonov é pedagoga, nossa convidada hoje aqui no estúdio. Uma boa tarde para você. Boa tarde. Boa tarde, seja bem-vinda. Normalmente, esses casos são percebidos pelos professores ou, na maioria desses casos, realmente os alunos acabam não se abrindo com os professores? Como é que é a rotina? Existem várias situações. Existem aquelas que são mais latentes e que é claro que o professor já começa a identificar que o aluno fica retraído, alguns não querem mais ir para a escola, no caso da vítima. Agora, no caso das crianças que são as que provocam o bullying, essas passam a ser mais agressivas, passam a ter atitudes de valentia exacerbada e o professor percebe sim. Tem outros casos em que as crianças já estão com tanto medo que elas realmente ficam lá no canto e que também é um fato perceptível. Suzana, você está falando aí das características, né, tanto de um lado, quem sofre, quanto do outro, quem está fazendo a ameaça. Qual então deve ser a postura dos educadores ao perceber uma situação dessa, de ambos os lados? Olha, eu tenho uma premissa que não é nem minha, do profeta Gentileza, que gentileza gera gentileza. Então, trabalhar nas relações interescolares, as questões de valores, que hoje a gente tem falado tanto que estão sumindo, na verdade eles não estão sumindo, eles estão sendo substituídos por alguns que nós, sociedade, nós mesmos construímos e nós nos espantamos ao vê-la manifestada nos jovens. E o que os jovens fazem? Eles reproduzem uma sociedade na qual eles estão inseridos. Então, o que eu penso que nós podemos fazer é muita roda de conversa, muito diálogo. Acho que a sanção, ela até pode vir a acontecer, mas mesmo a pessoa que provoca o bullying, existem muitos estudos hoje, uma vasta bibliografia sobre isso, eles já foram vítimas em algum momento. Talvez de uma forma mais latente ou menos, mas eles também foram vítimas. Então eu diria que todos precisam de ajuda psicológica, de ajuda da assistência social, de ajuda da igreja também, que tem um papel, e eu diria que da família. Acompanhamento dos dois lados. Suzana, a gente está recebendo aqui também colocações pelo twitter.com/tvtribuna, facebook.com/tvtribuna também. E, por exemplo, nós temos aqui a Tamires perguntando o que é diferente entre o bullying e os outros tipos de diferença, também entre o bullying praticado nas escolas e o bullying de antigamente, que não tinha esse rótulo. Na verdade, a questão da agressividade sempre existiu, né? Eu até costumo brincar que quando eu era pequena, eu usava óculos e era baixinha, ainda sou. E as pessoas me marginalizavam em algumas situações. Mas aí o que tem? O trabalho da escola de acolhimento, de diálogo e de minimização dessa situação. O trabalho da família, de fortalecimento da autoestima, de diálogo com a escola, com os familiares dessas outras crianças, para que a gente consiga minimizar isso enquanto é possível. Por exemplo, aquele caso do Realengo, né? Aquele rapaz, pelo que se leu, ele já era vítima há 20 anos atrás de bullying, né? Que não se falava em bullying, mas ele era uma pessoa que não teve apoio e não soube lidar com a situação. Então, o apoio psicológico é muito importante, a escola promover muitas rodas de conversa, muita discussão, trazer os pais para essa discussão, porque muitos bullying começam em casa. Você falou da família, né, Suzana? Qual é o papel da família nesse caso? A família pode apoiar um bullying da pessoa que recebe uma ameaça verbal, mas física é uma coisa mais séria. Muito grave. Tem outra pergunta aqui, engrenando já nessa, de um caso aqui que a mãe tirou o filho de determinada escola por causa de uma situação de bullying, na outra escola ele não sofre mais. E ela pergunta se fez a atitude certa. Essa postura. Isso é muito relativo, né? No caso da matéria, eu estava lendo no jornal, o pai disse, não, ela vai ficar na escola e eu vou ajudar ela nesse processo de inclusão, que eu achei muito louvável essa atitude do pai. E essa situação, desse outro caso do Twitter, é uma situação relativa. Pode ser, porque o relato era das aulas de educação física, pode ser que se usasse outra metodologia,
por exemplo, jogos cooperativos, em que se eu sou grande, pequena, gorda ou magra, não faz a menor diferença, eu posso jogar, poderia minimizar a situação. Mas se acalmou o coração dessa criança e da família, eu entendo que foi uma boa atitude. Mas eu acho que a gente não tem que fugir, entre aspas, cada vez que isso aparece. Eu acho que na nossa sociedade temos que enfrentar isso. Então, Suzana, é um trabalho em conjunto. Escola, família, não tem jeito. Não, certamente. Isso eu tenho certeza. Existe acompanhamento psicológico, rapidamente, para estudantes em escolas públicas? Existe em Santos, mas eu não sei te precisar a idade. O CVC, né, SVC, que é um atendimento que tem psicológico para as crianças, tem as universidades que têm atendimento também gratuito e que as escolas, muitas, acabam encaminhando. E hoje tem convênios já que cobrem atendimento psicológico e que não é, entre aspas, vergonha nenhuma, muito pelo contrário, é um acréscimo. Muito importante o acompanhamento psicológico. Suzana, obrigada pelas informações, pela participação. Uma boa tarde. Eu que agradeço. Uma boa tarde.